Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 16 de outubro, cuja leitura do dia em Hebreus 12 e 13 e também Provérbios 22 a 24. Pega a sua Bíblia, por favor, Provérbios 23, versículo 7. E vamos ver vários textos. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Em algumas versões, eu vou falar mais adiante, porque como imagina na sua alma, assim é. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Eu creio, né, que você já se deparou com versículos em que você descobre que os estava interpretando equivocadamente. Imagino que sim. E talvez você apenas tenha entendido errado, como imaginava o versículo na sua alma. Por isso o título. Como imagina o versículo na alma. Então talvez na sua imaginação, no seu entendimento, era assim. Só que você descobre que assim não é. Fazendo esse trocadilho com a parte A do versículo que lemos. E com toda a franqueza, tá? A cada nova meditação bíblica naquele texto, e aí eu procuro fazer seguindo o plano de leitura há vários anos. Então, no mínimo, eu passo uma vez por ano por aquela passagem, tá? No mínimo. E eu descubro todo novo plano de leitura, vamos dizer assim, e às vezes até, como acabo seguindo o plano de leitura, meditando no Novo Testamento no primeiro semestre, depois no segundo, às vezes eu enxergo de uma forma, começo a entender corretamente o texto na segunda meditação daquele texto no ano, no segundo semestre. Tá? Isso acontece regularmente, eu falo com toda a franqueza, tá? Sem dificuldade alguma. Textos que eu pessoalmente ainda os entendi errado, tá? Então, essa reflexão, ela tem o propósito de apenas lançar luz sobre a importância de uma correta interpretação bíblica. É só isso, nada mais do que isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Em várias reflexões aqui você já me ouviu falar isso, tratar especificamente sobre a palavra de Deus. E nesse sentido, ela deve ser interpretada por ela mesma. Deus ele não precisou de artifícios humanos para que a sua palavra ela fosse entendida por nós, tá? Ou seja, os textos bíblicos eles não podem estar sujeitos a uma interpretação particular humana. Por quê? Porque se trata da palavra de Deus, que não contém erros, não precisa de complementos e nem muito menos ser atualizada. E aí, com o exemplo aqui desse versículo, que eu já vou entrar aqui na explicação do versículo, é fundamental nós não desprezarmos o contexto imediato, o contexto do livro, textos paralelos sobre aquele assunto. Às vezes, por exemplo, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, nós vemos como está escrito aquela passagem na ótica de que o Espírito Santo orientou a Mateus escrever, a Marcos escrever, a Lucas escrever, ok? Recorrermos
a textos que tratam sobre aquele tema, daquele versículo em específico ali que nós estamos meditando, para ver se aquilo tem a ver, né, com a Escritura. E por isso é importante se ter um panorama bíblico, sabe? Tem que ter uma visão ampla, geral, de toda a palavra de Deus. Tem que ler a Bíblia toda, tá? Para que você cada vez mais minimize os erros de interpretação na palavra, tá? E também ficar atento aos aspectos históricos e culturais da época. Existem coisas que são a forma de expressar da época, tá? Eu vou até mencionar, explicando aqui esse texto e o contexto dele, eu vou mencionar algo aqui que às vezes a nossa leitura do português, da língua portuguesa e na nossa cultura ocidental, nós não compreendemos uma expressão que Jesus usou, por exemplo, que no contexto do que Jesus usou está ali explicado o que é, mas às vezes nós não entendemos. Então, logo, não é como pensamos ser o versículo que de fato ele seja assim. Aliás, como imagina o versículo na alma, assim não é. Mas o texto é o que a Bíblia diz, ok? E olhando aqui para o nosso texto e o contexto, lendo com sinceridade, tá? Com sinceridade, e dentro do contexto imediato, o texto não diz que aquilo que imaginarmos nós seremos. Não diz. Não diz. Não está escrito isso na Bíblia. Não está escrito isso na Bíblia. Por muitos anos eu ouvia falar sobre isso. Quando eu comecei a ouvir, há uns 15 anos atrás, ouvi por muitos anos, e aquilo muitas vezes me soava estranho, tá? Dizer que como eu imagino na minha alma eu sou, né? Sempre me soa estranho. Aí você ouve também de várias outras fontes uma interpretação equivocada desse texto, e muitos pregando algo que mais se parece confissão positiva, teologia da prosperidade, coaching gospel e sei lá o que mais, usando a parte inicial desse versículo, a parte A, vou chamar assim, de forma muito distorcida do seu real significado, especialmente usando certas versões. A minha primeira versão de Bíblia foi a Almeida Revista e Corrigida, tá? Usei nos primeiros 6 anos, talvez, 7 anos. Diz assim na Almeida Revista e Corrigida, ARC: porque como imaginou na sua alma, assim é. Aí a segunda versão que eu passei a utilizar foi a Almeida Revista Atualizada, e eu a usei por 11 a 12 anos, talvez. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. De fato, a expressão que é usada aqui, traduzida na Almeida Corrigida e Fiel como coração, ela pode sim ser traduzida como alma, tá? Sim, tá? Então poderia ter sido traduzido assim: porque como imaginou na sua alma, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Quanto à tradução, está ok. Mas o que a Bíblia diz nesse texto? A Bíblia diz que nós devemos ter vigilância, controlar a nós mesmos quando, em falsidade, nos são oferecidos luxos aos quais não estamos acostumados, evitando cairmos na armadilha de quem, por pretexto
pretexto, deseja tirar vantagem de nós e não fala com sinceridade. Veja comigo a partir do versículo 1. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que é posto diante de ti, uma autoridade. Alguém numa posição de autoridade. E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Ou seja, para você não ficar ali fissurado com aquela com aquele alimento que está sendo oferecido. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Por que são comidas enganosas? Não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, disse ele, porém o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Ou seja, por que não é para comer? Olha, se você for alguém que gosta de comer, vigia mais ainda para que você não seja atraído por esse banquete, um banquete que é enganoso, tá? E aí você vê a comida que normalmente está fora da tua realidade, né, do teu cotidiano, e você aí, vou usar aqui camarão, lagosta, filé mignon, comidas que estão fora do meu cotidiano. E pratos caros, né? Coisas que estão fora, queijos caros, né? Não sei muito bem o nome de queijo, mas sei que tem, né, queijos caros, coisas que não fazem parte da nossa realidade, tá? Não faz parte da minha realidade, pelo menos. Então o que ele está falando? Olha, se você for alguém que gosta de comer, cuidado com essas coisas que estão fora da tua realidade. Por quê? Porque são comidas enganosas. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno. E aí que eu quero explicar aquilo que eu falei, explicar aquilo que eu disse da importância do aspecto cultural também. Por quê? Na cultura hebraica, ter olhar maligno significava ser avarento. Tanto é que algumas versões traduzem como invejoso, outros como mesquinharia. Tem uma palavra que traduz como mesquinharia, tá? E isso, ter olhar maligno, em oposição a ter os bons olhos. Ter bons olhos significava ser generoso. Tanto tem versículo que diz isso aqui, que agora eu não separei aqui porque não é o contexto da lição. Versículos no Antigo Testamento que fala da generosidade, ter bons olhos para abençoar aquele que precisa, tá? Repartir com quem precisa. E os maus olhos, reter, ser avarento. Jesus, quando ele fala isso, dos bons olhos, dos maus olhos, ele fala no contexto das riquezas, de ter o coração nas riquezas terrenas. Isso é avareza, é ter maus olhos. Ter bons olhos é, ainda que você tenha bons recursos, mas você não ser avarento, pelo contrário, você é generoso e você reparte, distribui, compartilha com quem precisa, porque você não tem o coração naquilo, você tem um bom olhar de generosidade. Então, quando ele fala aqui, não comas o pão daquele que tem um olhar maligno, não comas o pão daquele que é avarento, tá? Nem cobice as suas iguarias gostosas. E quando ele diz, porque como imaginou no seu coração, assim ele está falando de quem? Ele está falando do leitor? Você, porque como você imaginou no seu coração você é? Não. Ele está dizendo que da forma como ele planejou fazer, assim de fato ele é. Assim de fato o governador aqui, a quem você se assentou à mesa, a autoridade, ele é. Então, quando ele diz isso, é nesse sentido. Numa versão que eu não utilizo, mas só para dar um exemplo aqui, traduz assim, a NVT.
Não coma com pessoas mesquinhas, nem deseje suas iguarias. Elas pensam sempre no custo daquilo que oferecem. Insistem, coma e beba, mas não falam com sinceridade, tá? Porém, o seu coração não está contigo. É esse o sentido. O exemplo é de quem está em posição de autoridade e concretiza o seu plano com o próximo, atraindo o seu convidado a comer das suas atrativas iguarias, a participar dos luxos, né, de uma alimentação fora da sua realidade, mas por ele ser avarento, ele está investindo nessa comida cara para dar a você, para te oferecer, mas de forma calculada, planejada, para te levar ao entorpecimento e obter algo em troca. É isso que o texto está dizendo. Em hipótese alguma, o texto está dizendo que devemos nos imaginar de determinada maneira para que aquilo se concretize. E aí eu separei 7 textos que são distorcidos. Eu vou começar pelo clássico dos clássicos, Filipenses 4,13. Por exemplo, aqui trata das realizações. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ou naquele que me fortalece. Então eu vou triunfar, eu vou realizar, glória! Qual é o contexto? Filipenses 4, 10 a 14. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Filipenses, obrigado pela ajuda financeira que vocês me deram. Eu falo isso não é porque eu quisesse que vocês me abençoassem, não. Porque eu sei passar necessidade, sei passar a escassez, a ter fome, mas eu sei também ter a abundância, ter a fartura. Mas, poxa, eu aprendi isso no Senhor. Eu não sabia, mas eu aprendi isso no Senhor. Eu posso, então, por isso, saber passar por todas as situações, me contentar com aquilo que eu estou vivendo, que o Senhor está me permitindo viver. Escassez ou fartura. Tudo bem? Mas olha, obrigado, hein, por ter me abençoado. É isso. Quer ver um outro exemplo? Na família. Versículo isolado. Atos 16:31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. No contexto, Atos 16, 27 a 34. Aquele episódio do grande terremoto, Paulo e Silas orando e louvando na prisão. As cadeias foram abertas de todos e acontece o seguinte. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora de noite, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Ou seja, a família foi salva porque ouviu a pregação do Evangelho e correspondeu em fé. O que quando ele diz, quando Paulo responde com Silas, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, está implícito. Crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa,
e serás salvo, tu e a tua casa. Por quê? Porque a ti e a tua casa foi pregado o evangelho. E se tu e a tua casa corresponderem à pregação do evangelho com fé, tu e a tua casa serão salvos. É simples assim. E isso gera um relaxo na necessidade da família ouvir o evangelho genuíno. E existe um peso também, o inverso. Qual é o peso? Puxa, eu não tive fé suficiente para que a minha família também entregasse o coração a Jesus. Não é isso que o texto está dizendo. Um terceiro texto fala de relacionamentos. A distorção é uma distorção usada sobre relacionamentos interpessoais. Versículo isolado, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E aí, por causa disso, o que muitos dizem? Tá vendo? Tem que confiar em homem nenhum, não. Tem que confiar só em Deus. É maldito aquele que confia no homem. Não é isso que o texto está dizendo. Qual é o contexto? Jeremias 17, 1 a 10. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração. Pecado no coração. E nas pontas dos vossos altares, como também seus filhos se lembram dos seus altares, dos seus bosques, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó meu monte no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança, que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Que coração é esse? O coração que tem pecado. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, não o braço da sua carne, não a si mesmo, porque o seu coração é a fonte de pecado, como Jesus revelou, que do coração procedem, ok? É por causa da nossa natureza pecaminosa. Maldito sou eu, Geraldo Augusto, se confiar em mim, Geraldo Augusto, porque o meu coração, Geraldo Augusto, é inclinado à carne, por conta da natureza do pecado. Aí o texto continua. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Deus sabe que o nosso coração é mau. Esquadrinho o coração e provo os rins. E rins no sentido das entranhas, né, o interior. Mais um termo hebraico que você vai pensar, o Senhor faz uma tomografia computadorizada e ele enxerga, tá? Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando que é do interior, tá? Porque eles entendiam que nas entranhas estava o centro das emoções, o fórum íntimo, tá? Mas enganoso, prova, gente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, confiar em si mesmo é roubada. É nisso que a Bíblia está falando. Um quarto texto, a distorção fala em relação às decisões. O versículo isolado, Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo domine em vossos corações e sede agradecidos.
Na Almeida Revista Atualizada, como é que fica esse versículo? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Ah, tá vendo? Eu estou em paz, então foi a decisão certa a se tomar. Não. Tem decisão certa que o Espírito Santo nos dirige, que nos incomoda e nos inquieta, sim. E não é isso que o texto está falando. Qual é o contexto? Colossenses 3, de 12 a 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. Do que o contexto está falando? Colossenses, tenham paz uns com os outros, tenham unidade, porque vocês foram chamados em um corpo. O texto não está falando de termos paz em Deus, paz no coração, uma paz de Deus no nosso coração, arbitrando nas nossas decisões. Não é disso. Está falando da unidade da igreja, unidade entre os irmãos. Tenham paz. Que na hora de vocês decidirem nas questões de vocês, decidam para que haja paz e não contenda. Abra mão da razão para não haver contenda, mas paz. Que o desejo de vocês estarem em paz, na paz de Deus, para a qual vocês foram chamados em unidade de um corpo, que isso seja a decisão de vocês. Eu vou abrir mão disso para ter paz com meu irmão. Certo? Um quinto texto. A distorção as pessoas usam para tratar da emoção. 1 João 4,18, versículo isolado. No amor não há temor ou não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o temor, o medo. Porque o medo, o temor, tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Tem gente que já isola o trecho do versículo. Já não leu o versículo completo. Tá? Mas, porque o trazer consigo a pena e não é perfeito em amor, já nos dá já são ligações com o contexto. Por quê? Qual é o contexto? 1 João 4, 16 a 19. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No dia do juízo, eu ter confiança, porque eu estou no amor de Deus. Eu sou aperfeiçoado, amadurecido, perfeito, que é o sentido aqui, no amor de Deus. Porque Ele é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. No amor que Deus nos tem. No amor que Deus nos tem. Aí continua. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Perfeito amor em Deus. Porque o temor tem consigo a pena. Qual é a pena? A pena no dia do juízo. Não tenha medo da pena no dia do juízo, antes tenha confiança. Se você está em amor. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. E a prova do seu amor foi ter Cristo Jesus morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É disso que se trata. É ter confiança.
da eternidade com Deus e não medo de ir para a condenação eterna. Não está falando de não sentir medo. Ok? Um sexto texto, falando do aprendizado bíblico. Um que é bem clássico também, mas eu ainda acho que tem muita gente que ainda não compreende esse texto. 2 Coríntios 3:6, texto isolado, versículo isolado. O qual nos fez também, tem gente que só fala parte do versículo, nem o versículo todo, mas vamos lá. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Qual é? Então não tem que estudar a Bíblia, não tem que meditar, não tem que ler, não tem que preparar esboços. Qual é o contexto? 2 Coríntios 3, 4 a 16. E é por isto que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, ou seja, a letra da lei, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, no ministério da letra, da lei, antiga aliança. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, qual a condenação? Da lei. Porque ninguém conseguiu viver, praticar a lei, exceto Cristo Jesus. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça, Espírito, a justificação, não por cumprir a lei, mas a justificação pela fé em Cristo Jesus, na graça de Deus, nos oferecida por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, estabelecendo a nova aliança. Esse é o ministério da justiça, o ministério do Espírito, que vivifica. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, está falando do ministério da letra, muito mais é em glória o que permanece, o ministério do Espírito, a nova aliança, o ministério da justiça. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Letra, ministério da condenação, da lei, antiga aliança. Espírito, nova aliança, ministério da justiça, da justificação pela fé em Cristo Jesus, que atribui a nós a justiça imputada a Cristo, que jamais pecou e satisfez plenamente a justiça do Pai. É isso. É isso que o texto está falando. Um sétimo texto é distorcida quando se trata da expectativa celestial. Por quê? Versículo isolado. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Tá vendo? A gente não tem a menor noção do que Deus preparou para nós, os salvos. Qual é o contexto? 1 Coríntios 2, de 6 a 16. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam,
mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, o homem natural. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Não subiram ao coração do homem, o olho não viu, o ouvido não ouviu. Mas olha o que o versículo seguinte diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, recebemos o Espírito de Deus. O Espírito que provém de Deus, ele penetra ainda as profundezas de Deus. E por que nós recebemos o Espírito? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Está na Bíblia. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas como as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O Espírito Santo ensina, revela. Ora, o homem, e está na palavra, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural. Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, o homem espiritual, discerne bem, não é mal não, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Sim. E nesse entendimento, eu particularmente entendo na palavra, que o Senhor nos revela na palavra que o melhor do céu não é no céu, não é o céu em si, o paraíso em si, a glória em si, as ruas de ouro, que não haverá mais sofrimento, dor, pranto. Não é isso. Mas é que para sempre nós estaremos com o Senhor. É que o melhor do céu é o próprio Senhor Jesus. Ele diretamente nos apacentará e nos guiará à fonte de água viva. Ele é o melhor do céu. Ok? E tem N outros textos, tá? Separei só 7. Agora, como interpretar o texto bíblico? Vamos lá. Primeiro, não perca o foco do tema central. Não perca o foco do tema central. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Ele sabia a escritura que faz sábio para a salvação pela fé em Jesus. Qual é o tema central? Nós podemos ler a Bíblia para entender o que ela diz, olhando para trás, saber o que estava acontecendo na época, para que a Bíblia nos leia, o nosso coração seja revelado por Deus, a fim de sermos transformados à semelhança de Cristo, para ler a nossa história, o nosso tempo atual, nos ensinando para hoje, para entendermos quem a escreveu, conhecendo a Deus por aquilo que ele revelou na sua palavra, mas especialmente para conhecermos a Jesus Cristo. Todo o texto é sobre ele, aponta para ele, para a cruz, para o túmulo vazio. Nós lemos cada passagem
como contribuição para um enredo único e abrangente da Bíblia, que traz a narrativa da história da redenção, cujo Redentor é Jesus, o Cristo de Deus. Deus enviou seu Filho, Deus tem um propósito eterno em seu Filho, e cada história, desde o primeiro instante, está construindo a história da chegada de seu Filho, e a partir daí, tudo que adveio da chegada do seu Filho. É isso. Esse texto aqui, por exemplo, Provérbios 23, 7, está nos mostrando de termos vigilância para não sermos enganados com aqueles que querem nos atrair para obter proveito de nós. Está dentro do livro de Provérbios, que é um livro que trata, vou resumir, com conselhos para a sabedoria. E em quem está todo o conhecimento e os tesouros de toda a sabedoria? Colossenses, no capítulo 2, nos revela isso. Já falei isso em uma reflexão em Provérbios. Jesus. Ok? Segundo, conheça toda a Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A continuação desses versículos que eu li. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Medite em toda a palavra de Deus, não leia versículos ou textos isolados. Eu te faço esse pedido. Para isso, eu recomendo você seguir um plano de leitura. Em todo vídeo aqui você tem um link para o plano de leitura que eu leio, que eu utilizo desde o início dele. Sempre leio. Esse deve ser o 5º ano desse plano de leitura, o 5º ano que eu sigo esse plano de leitura. Leia, recomendo. Siga ele, para que você tenha um começo, um meio e um fim, sabendo onde começar, por onde trilhar a cada dia e onde você deve chegar no fim. Ok? Tudo bem? Terceiro, ore. Como interpretar também? Ore. Ok? Salmo 119, versículos 26 a 34, diz-nos assim: Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos, faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus mandamentos. Ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos. Quando dilatares o meu coração, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-lo-ei de todo o meu coração. Se nós podemos fazer essa leitura na presença do autor, por que não pedir ajuda, auxílio ao Espírito Santo? Por isso, ore antes da leitura para o correto entendimento e após a leitura para que essas verdades sejam implantadas na sua vida, gerando transformação interior. Ok? Quarto lugar, reflita sobre o texto. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, vê os detalhes aqui, estarão no teu coração. Como é que está no coração? Você sabe, absorve aquilo, rumina. Tá sempre ali, ó, mastigando, meditando, refletindo. Também as atarás por sinal na tua mão.
e te serão por frontais entre os olhos. E os judeus, literalmente, eles colocam trechos, né, do texto no vestuário. Colocavam. E Jesus até os condenou porque eles faziam isso de forma exagerada para se mostrarem espirituais. E os escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Sabe? Para quê? Para estar sempre ali refletindo sobre o texto. Então, como interpretar? Pense sobre o texto, reflita sobre ele. Leia a passagem ou versículo lentamente. Em seguida, pense cada frase ou sentença, colocando-as em suas próprias palavras, ok? Se tiver dificuldade nesse exercício, leia novamente o texto que você teve dúvida numa versão com uma linguagem mais simples, ok? Com um português menos rebuscado, vamos chamar assim, para você entender, tá? Se ainda assim não conseguiu, eu não entendi a palavra. Às vezes o nosso problema, tá? Eu falo por mim, que eu enfrentei meditando na palavra, não é, a Bíblia é difícil, às vezes não saber o português. No sentido de algumas palavras nós não sabermos. Não é vergonha, eu não sei o que significa esta palavra. Se a tradução está em português, a tradução está em português, a palavra em português escolhida é uma palavra que eu não entendo, não é vergonha eu pegar o dicionário e consultar o que significa aquela palavra no português para entender o que o tradutor escreveu. Ainda que não seja o significado do termo original necessariamente, pode não ser, mas foi se eu não estou entendendo a palavra no português, eu tenho que procurar entender o que ela significa em português, tá? Então faça anotações e marcações sobre a sua meditação bíblica. Aqui, ó, já mostrei isso algumas vezes, tem gente que não gosta, eu respeito. Mas eu pinto a Bíblia aqui, ó, marco, ó, faço marcações. Provérbios 23 aqui, ó, faço marcações, escrevo, anoto, tá? Marca. Não quero fazer na minha Bíblia? Pega um caderno, tem um caderno da sua meditação, da sua reflexão, ok? E se for o caso, usa aqui caneta, marca texto, para você marcar novas descobertas, escreve, anota isso, tá? Se for o caso, sublinha, destaca palavras-chave ou alguma frase na passagem bíblica, tá? E aí, à medida que você vai periodicamente consultando as suas anotações, as marcações, você vai observar o que está sendo ensinado. Para mim, por exemplo, foi de grande utilidade no domingo. Domingo, quando eu fui pregar, e foi até a reflexão que eu gravei logo depois na noite, né, quando eu cheguei em casa, falando sobre está chegando a hora, eu li o texto lá de Hebreus 10, 37 a 39, que o escritor aos Hebreus certamente está fazendo uma menção a Abacuque 2, tá? E aí eu abri a minha Bíblia em Abacuque 2, e foi interessante porque de alguma meditação minha, não me lembro de qual ano, de quando foi, eu fiz algumas anotações sobre trechos do capítulo, em que estava mostrando quais eram os pecados naquele momento ali de Abacuque que Deus estava condenando. Né? Deus fala aqui do outdoor. Aí, por exemplo, eu anotei que lembra que aponta para Hebreus capítulo 10, versos 37 a 39. Aí eu escrevi que aqui, ó, soberba, eu tinha escrito, a pessoa agressiva, injusta, violenta, imoral, né? Imoral. Depois aqui tem mais um, que é idolatria, idólatra. E quando eu fui revisar o esboço para pegar e eu fui abrir a Bíblia aqui para ver, eu me atentei que eu tinha notado isso e eu pude mencionar na mensagem. Por quê? Porque à medida que você periodicamente você visita as suas anotações, as suas marcações, você vai anotar, observar o que Deus lhe ensinou. Então não tenha
Não tenha pudores em escrever, em marcar, e anote. Não quer escrever na própria Bíblia? Tem um caderno, entendeu? Da sua meditação. Quinta, olhe o contexto histórico e cultural. Atos 2, 22 a 36. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, Pedro explicando a respeito da descida do Espírito Santo para o povo ali em Jerusalém. Homens israelitas, escutai estas palavras a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi. Preste atenção. Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, mencionando o texto no Antigo Testamento. E a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Aí Pedro fala algo que nos mostra que ele estava atento qual era o contexto histórico do autor, Davi. Ele diz: homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. Ele sabia a história. Que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Era conhecido historicamente ali deles. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro tinha o conhecimento histórico ali sobre Davi, e ele pôde, com firmeza, relatar isso. Como a Bíblia é um livro histórico, humano, tá? Nós precisamos ler o texto no seu contexto, olhando para trás e sabendo o que estava acontecendo naquela época. E aí é importante analisar o contexto histórico, fazendo perguntas sobre a passagem, usando palavras, por exemplo, quem escreveu? Para quem? O que está sendo dito? Por que está sendo dito? Quando foi dito? Onde foi dito? Ou como foi dito? Responda essas perguntas. As perguntas, elas nos levam a novas descobertas e nos fazem enxergar significados que antes não havíamos percebido. Então, a fazer as perguntas aqui em relação ao Provérbios 23:7, quando o texto fala, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. O texto está falando de quem? Do leitor? Não, está falando do governante que tinha o olho maligno, que queria se aproveitar do seu convidado, mesmo sendo alguém avarento. Então é dessa pessoa que o texto está falando, que mais do que ele pensou, ele concretizou nesse sentido. Sexto, identifique a ideia central do texto, tá?
Atos 2, 14 a 21. Alguns versículos antes do que eu estava falando de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, assim que começaram a zombar deles, né? Porque cada um parecia que estavam bêbados, digamos assim. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro aqui menciona Joel, que para nós é o capítulo 2 de Joel, e ele identifica o que o texto de Joel dizia. Ele está falando, olha, e isso que aconteceu é o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele identificou qual era a ideia central do texto ali, esse texto de Joel no capítulo 2, do derramar do Espírito Santo. Ok? Então, ele identificou. Então, a palavra de Deus, ela comunica grandes ideias. Então, leve em conta a intenção do autor. O que o autor gostaria de dizer para os leitores originais. Há quem use esse capítulo de Joel 2, tá? Eu já usei para querer dizer que o crente... Deixa eu até abrir aqui, ó, Joel 2. Por quê? Como tem gente que usa o capítulo, alguns versos aqui para dizerem algumas coisas. Quando o texto fala um pouquinho antes do versículo 28 de Joel 2, aí o texto fala de congregar o povo, chorarem os sacerdotes, ministros do Senhor. Aí depois fala da promessa da abundância. E aí vem o texto, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará, tem até várias músicas com isso, vos dará uma justa medida, a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia, eis as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto de abundância, restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do vosso Senhor, do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e meu povo nunca mais será envergonhado. Aí tem gente que usa isso para poder, olha, tá vendo? O servo de Deus, ele tem a promessa de abundância. Complicado. Então, pergunte-se periodicamente qual é a grande ideia nesta frase, parágrafo ou capítulo que eu estou meditando. Ok? 7º, aplique o significado do texto. No mesmo capítulo 2, quando Pedro termina o discurso, os judeus ficam desesperados. Atos 2, 37 a 39. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
ele pegou os textos que ele utilizou do Antigo Testamento para aplicar àqueles judeus, mostrando que era necessário que eles se arrependessem e que, mediante esse arrependimento e uma rendição a Cristo Jesus, aquilo que estava escrito no texto de Joel aconteceria sobre eles. Sobre eles também seria derramado o Espírito Santo. Ele ainda diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos. E aí nós podemos aplicar o texto, porque e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ok? Então, como a Bíblia é um livro eterno, não apenas histórico, não apenas humano, mas também divino, os princípios da interpretação feita antigamente podem ser aplicados hoje em nossa vida. Então, responda conforme Deus fala com você por meio das Escrituras. Personalize o significado do texto bíblico por meio da aplicação. Pergunte-se, como a minha vida poderia ser diferente hoje ao responder ao que estou lendo? No que preciso ser transformado para me alinhar à vontade de Deus, revelada em sua palavra? Ok? Oitavo, pergunte aos mais experientes. Atos 8, 26 a 35. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim, não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E a quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Muitos desprezam o ensino nas igrejas, na escola bíblica, no discipulado, qualquer outro formato, culto de ensino, o nome que você quiser dar, e que for acontecer, em que a palavra foi ensinada na igreja, com uma variedade de argumentos, tá? Para não participar. Só que, na verdade, é bem provável que não haja humildade em aprender com os irmãos mais experientes na fé ou no conhecimento bíblico. Às vezes tem menos tempo de caminhada, mas tem mais experiência com a palavra, tá? E não deveria ser assim, pois esse não é o modelo que encontramos na palavra de Deus. Tem dúvida? Pergunte, tá? Pergunte. Nono, busque o que é prático para a fé. 1 Timóteo 1, 3 e 4. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. Às vezes, você quer interpretar o que não vai ser prático para a sua fé. Às vezes você fica perdendo tempo. Ok? E existem muitos ensinos ditos bíblicos que geram conflitos desnecessários e que também não trazem proveito para o crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. Ok? E 10º e último lugar, para que você possa interpretar a palavra de Deus: entregue a Deus toda a glória. Por quê?
Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, seja humilde e reconheça que há coisas encobertas que não competem a nós. Por quê? Porque Deus não quis revelar. É simples assim. É claro que existem revelações na palavra que ao longo do tempo, conforme a palavra foi sendo escrita, ainda a nova aliança não estava estabelecida, ainda não haviam textos proféticos, por exemplo, quando o Pentateuco foi escrito, quando vários textos históricos foram escritos, quando textos poéticos foram escritos, alguns deles, ainda você não tinha a revelação completa da palavra. Mas existem coisas que estão na palavra e nós hoje não temos uma ideia. Tem coisas, por exemplo, de alguns séculos atrás que os cristãos não compreendiam serem possíveis hoje na nossa sociedade, com a ciência desenvolvida do jeito que está. E que hoje nós enxergamos a palavra e olhamos para a sociedade, nós podemos perceber o cumprimento profético daquilo. Alguns acontecimentos ao longo da história também. E claro que tem isso. Estamos num momento em que temos visto o cumprimento escatológico se desenrolando, tá? Mas existem coisas que Deus não nos revelou e não vai nos revelar. E ponto. Então nós precisamos ter a humildade de entender isso, de glorificar a Deus, inclusive quando de jeito nenhum nós conseguirmos interpretar aquilo, entender aquilo, tá? Então, recapitulando, não perca o foco do tema central, Jesus, história da redenção. Deus quer habitar conosco eternamente. Segundo, conheça toda a Bíblia, de preferência segue um plano de leitura. Terceiro, ore, o autor ensina. Quarto, reflita sobre o texto, se necessário, marque, anote, pense, fica ali revisitando aquilo. Quinto, analise o contexto, tá? Tenta entender, fazer as perguntas, tá? sobre aquele texto. Contexto histórico, cultural, quem, para quem, como, quando, por quê, tá? Identifique a ideia central do texto, do que essa passagem está falando. Aplique o significado do texto, depois de tudo, traz para a sua vida, ok? Não entendeu? Pergunte a pessoas mais experientes, seu pastor, discipulador, professor na escola bíblica, um irmão, pergunte. Busque o que é prático para a fé. Tem gente que fica dando volta com bobagem, sabe? E não vai o que é prático para o crescimento na graça e no conhecimento. E em décimo, entregue a Deus toda a glória. Não entendeu? Está oculto, não é revelado? As pessoas não sabem? Amém. Louvado seja o Senhor. Tem gente que fala assim, porque na glória Deus vai nos revelar. Se Ele quiser, tá? Se Ele quiser. Ele não é obrigado a nos revelar coisas que nós não entendemos a respeito das questões espirituais, dos acontecimentos. Não necessariamente. Não está dito que Ele vai revelar tudo o que nós não entendemos. Mas as coisas encobertas cabem ao Senhor. Por isso, quando nós lemos, porque como imaginou no seu coração, na sua alma, assim é, na verdade, não é disso que o texto trata, como muitos dizem, e com 7 exemplos de texto que eu tinha dado para você, como imagina um versículo na alma, assim não é. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.